Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram neste dia aí? Começaram a semana com tudo? Fizeram história nesse pregão? O pregão hoje, eu acredito que foi um pouco chato no início, mas depois bem tranquilo, tá? Um dia bem de boa ali pra gente conseguir pegar uma operação. Tomei um baita de um calor, tá, no trade, mas graças a Deus ali foi bem correto a leitura e o principal, um stop. Vamos falar um pouco sobre isso a partir de agora no nosso vídeo. Eu não consegui gravar para vocês nos outros dias porque eu operei só na segunda e na terça, tá? Quarta-feira eu acabei tirando um dia de descanso, quinta-feira foi feriado, sexta-feira eu nem olhei para gráfico, o pregão ali foi de queda, né? Bacana. E hoje retomamos as atividades normal. Vamos pegar firme a partir de agora, tá? O mês de fato começou. Eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto quando tem feriado, né, que quebra a semana. O mercado tende a ficar um pouco mais travado. Você pode observar que até hoje, acho que nem vai mudar muito aqui não esse fechamento. Hoje não tinha notícia, foi só mesmo o mercado americano para dar uma volatilidade no preço. Mas, enfim, antes da gente começar aqui, deixa seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Quer conhecer um pouco do nosso trabalho, quer entender como é que a gente opera diariamente? O link está na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário, eu entro em contato com você e nós vamos fazer história juntos, operando ao vivo, olhando ponto a ponto, candle a candle, estruturando a leitura para fazer você evoluir de uma vez por todas. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso gráfico, tá? Pregão de sexta-feira. Se você observar, o mercado foi em queda. Não tem muito o que falar aqui não. Eu, sinceramente, qual que foi a minha marcação de sexta-feira para hoje? Eu tinha a expectativa do mercado manipular essa estruturazinha de topo aqui. Tanto que eu já vou deixar ela marcada, porque dois pontos muito próximos um do outro, expectativa é sempre o mais extremo, tá? Então, para mim, era ali que o mercado tinha que ter confirmado a estrutura de abertura do de hoje. Porque a partir do momento que o mercado confirma esse rompimento ou essa manipulação, valida muito melhor essa continuidade, tá? Então, infelizmente, acabou não conseguindo, não tem muito o que fazer quando esse tipo de cenário acaba acontecendo, tá? A gente só aceita. Se eu for no gráfico de 5 minutos, foi onde que a minha tomada de decisão do dia de hoje. Eu não sei se foi certo ou se foi errado, tá? Mas acabou que aconteceu essa oportunidade dentro desse IFVG. Foi o único candle que me deu referência para executar. No minuto tinha alguns ajustes ali, eu acabei não priorizando esses ajustes com medo de ficar de fora da operação, então eu acabei aumentando um pouco meu stop, que é algo que eu não sou muito fã de fazer, tá? Mas eu já acabei fazendo. Deu muito certo no final das contas, mas sendo bem sincero, eu revendo bastante aqui se isso daqui é o estilo que eu quero adotar nesses próximos trades, porque não adianta nada. Quando você acertar uma operação, você não entender os motivos que fizeram você acertar e, obviamente, se isso faz sentido para você continuar fazendo. Porque muitas das vezes a gente faz trades que eles vêm em formato de sorte. Você nem sabe o porquê acertou. Você tá vendo ali, eu acho que o mercado vai cair, você pum, vende. Eu acho que o mercado vai subir, você pum, compra. Não, eu acho que ele vai chegar ali em tal ponto. Eu vou fazer uma operação aqui meio que na sorte. E você mesmo sabe que esse método que você utilizou, ele não é replicável. Essa operação foi muito mais na sorte do que numa coerência técnica. Então, assim, hoje, Felipe, você acha que foi na sorte? Não, cara, eu tô só falando do tamanho do stop. Eu não sei se eu quero ficar arriscando muito. Esses últimos trades que eu estou fazendo, as operações elas estão ficando com um pouco mais agressivo meu stop. 150 pontos, tem uns ali com 200 pontos. E aí eu pensei, nessa região, vou mostrar para você no gráfico de um minuto o que eu enxerguei. Tinha dois pontos, duas possibilidades. E eu falei, ó, ou eu faço dois trades, ou eu faço um trade com stop maior, que vai dar a somatória de dois trades. Então, essa foi a minha atitude para o trade de hoje, para essa oportunidade, tá? Priorizei colocar o stop técnico, sim, porque vim alguns dias aí atrás tomando uns stops que brincadeira, não estava assumindo o stop mais agressivo e o mercado estava me tirando no detalhe com o stop curto e andando para o alvo e eu ficando como? Sem muito o que fazer, porque eu não gosto de ficar entrando em continuidade. Então essa dificuldade que eu tenho, ela precisa ser desmistificada com o que o mercado está entregando. Então a gente precisa encontrar esse meio termo. Então o que foi no pregão de hoje? A abertura.
O preço já abriu. Ah, Felipe, isso aqui era um ponto que você podia comprar, porque logo no fechamento ali de sexta-feira o mercado tinha feito essa indução e, obviamente, a continuidade aqui foi um baita de um rompimento. Então você poderia muito bem trabalhar com essa estrutura aqui de um possível order block mais FVG. Sim, queridos, mas é trade de abertura, você já vai sair clicando aqui. Eu prefiro que não faça, tá? Então acabei não executando essa operação. Teve essa possibilidade aqui, tinha o FVG aqui atrás, né, que estava sustentando essa queda, e aí o mercado testou. Um anúncio que eu gosto de fazer bastante na sala é o seguinte: o que eu falo com o pessoal? Uma região, olha só, isso aqui é muito importante você observar, isso não é regra, tá? Isso aqui é um conselho. Uma região que o preço já testou, olha só, o primeiro teste veio aqui. O mercado não executou no 50%, ou seja, no CE, no Consequent Encroachment. Não executou, aí o mercado não desenvolveu, voltou induzindo e acabou executando, ou seja, essa região ela já foi testada uma vez, aí ela induziu e testou uma segunda vez, quebrou a estrutura e hoje a abertura foi exatamente nesse ponto. Uma região várias vezes testada é uma região que para mim ela vai perdendo a sua força, tá? Pô, Felipe, mas se essa região for várias vezes testada, uma hora ela vai ser rompida. É por esse mesmo motivo que a partir do momento que uma região testou uma vez, eu já, bacana, testou pela segunda vez, eu já fico com o pé atrás para tentar fazer uma operação. Então isso aqui não tem regra, isso aqui é só um conselho para você ficar um pouco atento em determinados pontos, tá? E aí eu acabei observando isso daqui, o mercado já abriu caindo aqui. Se você olha pelos 5 minutos, só pavio rompendo, tá? Então foi muito difícil acreditar nessa operação pelo movimento 5. Foi muito chato essa trava que ele ficou aqui, tá? E aí para mim o ponto-chave. A tendência dos últimos pregões, queda. A tendência da abertura de hoje, para baixo. O que eu enxerguei? O mercado americano. A vela do mercado americano foi muito agressiva. Eu falei, opa, geralmente movimentos assim tendem a ser o que? Impulso para um lado e o mercado devolve. Porque ele induz todo mundo para uma referência, no caso de hoje, compradora, e fez um movimento 100% vendedor. Então, pelos 5 minutos aqui, foi a minha tomada de decisão, tá? Eu deixei a ordem pelos 5, pela região dos 5, não reduzi ela ali ou minimizei ela pelo gráfico de 1 minuto, eu sustentei ela diretamente pelos 5 mesmo, não fiquei calculando, eu vou melhorar aqui, vou refinar, não. Foi pelo 5, coloquei o stop técnico aqui atrás dessa região aqui e tranquilo. Lá no 1 minuto, vamos trabalhar o gráfico de 1 minuto de hoje. O gráfico de 1 minuto, deixa eu apagar aqui, porque eu gosto de 1 minuto, eu nem gosto de olhar o dia anterior, tá? Vamos ficar só por hoje, eu vou mostrar para vocês quais foram as possibilidades de refino e de execução de uma forma mais tranquila, sendo que eu nem acabei nem fazendo, né? Abriu forte para baixo. Eu até tive uma dúvida lá na sala junto com o pessoal que foi assim, que eu não poderia ter comprado nesse IFVG. Primeiro ponto, sim, porque deu certo, tá? Mas não, se você analisar só o dia, topo, fundo. Onde que ele confirmou aqui que esse FVG poderia ser invertido? Era quando ele rompe aqui para cima. Acabou que nem rompeu, isso aqui é só pavio, então não justifica. Felipe, eu poderia ter comprado nesse segundo FVG aqui, que está na mesma região. O fato de ter uma região, um FVG que se torna um IFVG, e um FVG que sustenta o preço, você pode ver que essa região é muito forte, tem uma referência ali muito interessante. Porque no primeiro momento foi uma impulsão para venda. O mercado já reverte com uma impulsão para compra. Então, esse vácuo que ficou aqui é muito importante, ou seja, tem algo aqui bem interessante para ser observado, que foi esse caso aqui. Só que, para mim, como independe o IFVG, para mim tem que ter contexto sua operação, sua oportunidade, eu prefiro não fazer, porque para mim nesse momento aqui eu ainda não tinha informação coerente para uma execução. Então acabei nem fazendo nada, tá? Então fiquei só esperando para ver o que o mercado ia fazer, se ia romper topo ou se ia inverter e romper fundo. Quando eu vejo aqui o mercado rompendo fundo, eu falei, opa, bem legal. Só que nos 5 minutos era só pavio. Tu lembra dessa informação? Não esquece disso não. E aí eu deixei marcado dos 5 minutos e observei que isso aqui tudo era uma possibilidade de liquidez. Isso aqui para mim é crucial para qualquer operação, tá? Essas movimentações onde o mercado tem liquidez desenhada. Então deixou liquidez,
tem aqui a mínima de sexta-feira com a mínima de hoje. Eu falei, opa, tem muito interesse aqui. A mínima de sexta-feira tá bem aqui, ó. Que é essa mínima onde o preço trava. Bem aqui, assim, exatamente aqui. Eu falei, E aqui gera a abertura do mercado americano. Eu falei, ó, se ele consumir essa liquidez, eu vou pegar um baita de um trade pelo IFVG dos 5 minutos. Se eu não for pegar o IFVG dos 5 minutos, o que eu tinha? Eu poderia fazer toda a marcação aqui dessa zona de order block, estava coerente, o mercado teria me executado. Eu poderia, vou dar um pouquinho de zoom out aqui só para você vislumbrar isso aqui junto comigo. Eu poderia marcar, que foi do jeito que eu tinha acabado deixando, tá? Esse IFVG minúsculo aqui. Só que olha só, quanto mais eu vou refinando, claro que fica bem bonitinho as execuções e tudo mais. Só que em alguns casos eu vou ficar muito perfeccionista. E outros exemplos que eu vi no meu relatório do mês de maio foi que esse perfeccionismo me fez em alguns trades perder bons movimentos. Vamos imaginar que o dia de hoje a minha operação tivesse, vou dar um exemplo aqui, tá? A minha operação tivesse ficado aqui, porque eu tivesse considerando essa liquidez. Sabendo que essa zona aqui poderia ser uma zona de interesse para mim. Eu teria desperdiçado todo esse movimento vendedor aqui. Vamos observar, em alguns casos, que existem essas possibilidades, onde você acerta a leitura, mas fica de fora porque quer ser muito perfeccionista. E isso, muitas das vezes, mais me atrapalha do que me ajuda. Então eu estou precisando trabalhar de forma mais coerente essas situações. Então eu acabei executando aqui, o mercado me executou, foi maravilhoso, foi na vela ainda em andamento do mercado americano, tá? Isso para mim é um pouco preocupante. Eu falei assim, esse stop aqui, meu Deus do céu. Em algum momento eu até pensei em subir esse stop aqui, mas eu falei, 400 pontos de stop já era demais já. Então assim, se tomar um stop de 300 pontos, eu não vou tomar feliz da vida, porque não é legal. Mas se o mercado virar aqui, eu consigo pegar um baita de um trade aqui. Tanto que teve aluno que conseguiu executar essa operação exatamente aqui nessas máximas, tá? Trabalhando exatamente nesse contexto aqui mais extremo para minimizar o stop, que foi o que eu acabei chamando a atenção para vocês no início aqui. Se eu reduzo esse stop aqui para 130 pontos e acabo até fazendo essa operação, eu vou fazer o mesmo trade. Um stop de 140, 150 pontos, eu vou fazer a mesma matemática. E um stop de 130, 140 pontos vai ficar elas por elas, no final das contas, os 300 pontos, que foi o que eu de fato assumi nessa operação de hoje. Então assim, prestem atenção nesses detalhes, porque isso daí, cara, faz uma diferença gritante. E eu estou observando muito isso nas minhas operações. Acertando em alguns momentos, errando no detalhe, errando no naquele tem isso daí é porque é o cara que tem muita experiência. Não, cara. Às vezes você sabe muito bem operar. Às vezes você está pecando em umas situações que, assim, muitas das vezes é um detalhe que você precisa melhorar, e esse detalhe vai ser melhorado quando você começar a analisar trade a trade que você acaba executando, tá? Então, por favor, preste atenção nessas situaçõezinhas, nesses pormenores, tá? Então assim, tomei um baita de um calor, o mercado não me estopou, acabou indo pro alvo, bem legal. Eu até tentei estender aqui, tá? Não vou negar que eu joguei meu alvo para baixo, se o mercado quiser entregar a rapadura, eu vou ir tudo com ele. Só que ele acabou voltando e me tirou nesse pivô aqui de cima, tá? Então assim, foi bem bacana. Felipe, essa movimentação, isso aqui geralmente sempre acontece, tá? Você pode observar que da queda que ele teve aqui é muito agressiva. Ele tem que fazer uma indução para continuar seu movimento. E estava muito próximo do fundo, acreditava muito se fosse manipulação, né? Então estava preparado para essa manipulação, mas quando ele passou bonito aqui, fazendo esse engolfo, vou mentir não. Se não fosse no fundo, se fosse engolfo, tivesse sido um pouco mais em cima, eu teria me posicionado aumentando a mão, porque isso daqui é muito legal de trabalhar, tá? Esse daqui eu não aumentei a mão porque ele foi muito próximo, muito na cara do fechamento de corpo real, tá? Por isso que eu não peguei aumento de mão, porque ele daria sim um aumento de mão até a mínima aqui de uma forma que eu gosto bastante. E esse daqui foi o perfeito, só que tava no fundo, cara. Vou pegar no fundo aqui, me quebra um pouquinho esse tipo de situação. Mas foi bem legal, o dia de hoje foi resumido a esse trade. Depois o mercado subiu para fazer um teste de oferta. E muitas das vezes, eu vou ser bem preciso aqui na fala e tomar muito cuidado, tá? Porque assim, a gente não pode limitar informações porque você não vê contexto de execução. Mas aqui tinha um baita de um contexto, sabe qual? Aquele contexto que assim, quando o mercado vai muito forte para um lado, ele confirma que o rompimento,
O reteste, ou seja, o teste de oferta, não tinha acontecido em momento nenhum. Porque se você analisar de forma cautelosa o que aconteceu no pregão aqui, foi o mercado indicou esse movimento agressivo e não voltou hora nenhuma, não induziu ponto nenhum. Onde que eu marcaria a indução? Mesmo que eu não goste muito desse tipo de leitura, era aqui, tá? Então, esse é o ponto que foi onde iniciou essa movimentação agressiva. O preço voltou lá, fez o rebalanceamento do FVG que tinha deixado, do IFVG que tinha deixado aqui na vela de 10,37, no FVG na vela de 10,41. E aí sim, startou o movimento. Tanto que você pode observar que esse segundo movimento ele já foi um pouco mais amarrado. Por que um pouco mais amarrado? Porque o mercado já tinha feito o seu movimento de impulsão agressivo daqui. Até mesmo a subida é uma subida morta e a queda também. Então prestem atenção nesses detalhes. Às vezes que você está vendo o mercado voltando numa região ali, não é para te estopar, cara. É para fazer o teste de oferta. Hoje foi agressivo, mas em muitos casos ele não é tão agressivo. O movimento de teste de oferta, um dia de 1.700 pontos, a movimentação ela vai ter um pouco mais de agressão. Eu vi 500 pontos, o mercado está indo a meu favor. Ele volta 200, volta para 200, volta para 100, e você está achando que o mercado está indo para te estopar. Às vezes ele está só fazendo o teste de oferta ali para impulsionar novamente o seu movimento. Então prestem atenção, detalhes fazem uma diferença gritante, principalmente para você que opera querendo resultados, opera com a mão menor. Não se preocupe, tá? Paga para ver, deixa o mercado andar. Felipe, eu estou numa fase de teste de mesa, cara. O que eu devo, como é que eu devo agir? Nós vamos trabalhar essa semana, eu vou trazer um vídeo para vocês bem legal, ensinando um pouco sobre esses detalhes aí. Para você que opera mesa, para você que já está aprovado, para você que está com capital próprio, presta muita atenção também em alguns detalhes que eu vou estar passando aqui no decorrer desses próximos dias. Tenho certeza que vai agregar bastante aí nessa formação de trader para vocês, fechou? Aqui é uma referência muito ruim, tá? Porque eu vejo muito próximo esses pontos, então assim, é difícil de fazer uma marcação decente. E obviamente, esse topinho aqui atrás, que para mim ele está em aberto e pode ser bem manipulado. Felipe, essa manipulação já confirmou uma microestrutura. Posso sonhar com uma compra aqui? Eu sonharia com uma compra caso o mercado fizesse algo, fazendo um teste de oferta exatamente nessa zona aqui inferior, tá? Então, em tese, toda essa zona aqui seria para mim uma referência muito bonita para sonhar com essa ponta compradora. E para a ponta vendedora, o lado oposto. Eu vou trabalhar com microestrutura no dia. Essa microestrutura confirma para mim os 50% acima. E dos 50% acima eu vou pensar em possibilidades. Possibilidade número 1. Por que eu não estou trabalhando de uma forma tão agressiva, falando de vender exatamente aqui? Por quê? Aqui foi o teste de oferta daquela região. Então assim, era o ponto-chave dessa venda para o mercado entregar possível continuidade. Vou melhorar aqui, que eu não gosto desses movimentos ruins assim não. Seria mais ou menos isso aqui, a continuidade. Só que, prestem atenção, é um ponto que não teve liquidez em momento nenhum. Então, essa queda que aconteceu, o mercado não confirmou a liquidez. Seria muito mais prudente se isso aqui tivesse acontecido, não um pivô aqui, falhando o pivô, e aí sim o mercado caindo. A liquidez estava bem explorada. Então, essa venda, para ser bem bonitinha, o ideal seria você considerar um trade a partir de uma indução. Então, onde vai gerar uma liquidez para o mercado testar essa região e validar um trade para você? Felipe, eu acho que esse ponto aqui que vai ser a liquidez, cara, ele pode subir um pouquinho mais. Então, você vai marcar aqui. Não, Felipe, eu acho que ele vai realmente manipular toda essa região que você deixou marcada aqui com essa linha azul, que é esse topo. Bacana. De preferência, conseguir chegar comprado lá, cara, melhor ainda, fechou? Sem muita loucura, tá? É só você ter paciência para operar ali. Aqui o trade de continuidade também, caso ele aconteça, tá? Então você tem duas possibilidades reais aqui de estruturar a sua operação de compra. A continuidade já acontecendo, porque isso aqui pode ter sido belo de um movimento de manipulação, tá? Então já aconteceu, o mercado vem para confirmar, seja até o fechamento desse pregão de hoje, ou até mesmo na própria abertura, quando às vezes acontece algo na abertura que já impulsiona o preço, o mercado já volta e já te entrega uma movimentação bem rápida, tá? Fecha a primeira vela ali, o mercado já está confirmando continuação de alta ou reversão. Você precisa estar bem atento e prestar atenção a essas possibilidades. Bom?
Essa mais ou menos seria a minha ideia do pregão de hoje. O dólar, queridos, eu deixei desenhado para vocês, tá? A movimentação. E essa movimentação foi muito bonita, porque o desenho foi: pega esse caixote aqui, o mercado tá caindo, tá fazendo um caixote, não tá saindo para lugar nenhum. Amplia esse caixote. Claro que eu deixei uma amplitude só única, tá? E aí o mercado, o que ele fez? Ele foi lá e jogou uma movimentação. Deixa eu colocar Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou colocar perfeito aqui para tu ver. E o mercado não conseguiu dar continuidade no terceiro caixote aqui. Hoje ele foi lá. Hoje não, hoje tá lá em cima, né? Tô aqui confundindo. Olha o tanto de caixote que ele deu aqui, hein? Você vê, eu nem estava analisando isso daqui. Olha o tanto de réplica que ele fez de movimentação. Foi muito expressivo o movimento de sexta-feira, tá? Então nem vou ficar expandindo muito aqui, não, para não ficar também cheio de informação. Para hoje, isso é muito ruim, porque você pega uma movimentação que se inicia no pregão de quarta-feira subindo. Aí você pega sexta-feira, que o mercado sobe 122 pontos. Bem ruim se você não está posicionado. Se você está dentro, você está feliz da vida. Você pega hoje, depois de 122 pontos, é mais tranquilo no mercado, né? Você pega a metade da pontuação que o mercado fez no pregão de sexta-feira. Foi bem legal. Só que, se você não conseguiu encontrar sua entrada nessa manipulação, cara, eu acho que você sofreu um pouquinho, porque talvez você fique pensando em vender. Enquanto a tendência está vigorando para um lado, por mais que eu concorde que você tem que pensar no lado oposto, quando o mercado está bem esticado e tudo mais, mas não fica forçando a entrada não, cara. Hoje não foi esse dia, o mercado simplesmente continua alto, depois travou aqui. Se você não pega o início do movimento, muito difícil você pegar a continuação de um trade, tá? O início do movimento diz muito da situação. Vamos lá no gráfico de minuto para ver se existiu alguma possibilidade. Se você está com essa marcação, você vê que isso aqui é manipulação. Se você não está com a marcação do dia anterior, fica um pouco complicado, porque você vai vislumbrar isso daqui. E quando você vê isso daqui acontecendo, o que te gera? Você fala assim, poxa, isso aqui tá com cara que o mercado vai entregar a rapadura. Limpou uma liquidez mesmo que mínima. Aí você fala, isso aqui é um rompimento, então eu vou acabar vendendo ali em cima. Se você é esse cara que olhou o dia de hoje com essa ótica, não dá para te julgar se eu tomou esse stop. Mas, se você entendeu que o mercado tá subindo em linha reta, tinha um ponto de manipulação aqui, você vai simplesmente considerar essa operação aqui, né? Você fala, opa, tem a manipulação, o mercado confirmou e segurou na manipulação, fazendo essa possibilidade de teste. Onde que eu vou começar a sonhar com a compra? Quando ele romper. Porque não adianta nada fazer uma manipulação sem que o rompimento de fato aconteça. E quando o movimento de rompimento aconteceu e eu vi que isso aqui foi a manipulação, eu vou trabalhar com essa estrutura. Onde que vai estar o meu trade? De forma bem simplista, o seu trade está aqui nessa zona. Mas ele não executou, Filipão, pois é. Então, às vezes, fica um pouco difícil de você trabalhar uma entrada quando isso daqui acaba acontecendo. Depois o mercado foi 100% em linha reta ali, foi subindo, subindo, subindo. Você vê uma movimentação inicial aqui de 30 pontos. As duas primeiras horas do pregão. E depois, em linha reta aqui, o mercado subindo mais 30 e poucos pontos, 40 pontos aqui. E aí, infelizmente, bem difícil de você se posicionar, tá? Por isso que eu falo, tem que prestar bastante atenção e às vezes o dinheiro não está no índice e está no dólar. Às vezes o dinheiro não está no dólar, mas está lá no índice. Ah, mas eu não estou conseguindo encaixar nenhum nem outro. Não opera, espera o dia seguinte, não tem problema nenhum você ficar um dia sem clicar. Às vezes nossa afobação e nossos cliques ali malucos faz com que a gente mais esteja dando passos para trás, regredindo, do que avançando. Você precisa ter isso muito claro e analisar. Como que você analisa isso? Vai olhar seu relatório de performance. O único que pode te julgar aqui no mercado, cara, é seu relatório de performance. Ele não mente. Só que você quer ficar buscando respostas em cursos diversos. Operadores que falam o que você quer ouvir e não o que de fato faz você evoluir. Seu relatório de performance, cara. Olha para ele. É lá que tá as respostas que você tá procurando, tá? Então me ajuda a te ajudar. Repito, me ajuda a te ajudar. Então aqui o pregão fechou aqui dessa movimentação. Vamos ver se esse mercado tem mais uma força. Claro que eu sonho sempre com manipulações. Se está subindo, manipulação de fundo. Manipulação de fundo para o mercado continuar essa alta. Isso aqui seria muito interessante caso acontecesse, para continuar subindo. E se o dólar continua subindo, a expectativa no índice é continuar caindo.
Fechou? Então, sem loucuras. Não, Felipe, eu acho que o mercado é para baixo. Manipulação de topo para a gente entregar ou considerar uma ideia vendedora. Por que eu falo assim? Você tem que ser bem cauteloso nas falas. Porque esses dias eu falei de uma oportunidade aqui, e aí vem um engraçadinho, vem justificando que tomou stop numa fala que eu disse que era meio que confirmando a possibilidade. Cara, isso daqui é uns estudos que eu passo, são estudos para você analisar, você ver se faz sentido para você. Se fizer sentido, o stop está dentro do padrão. Por isso que eu estou falando que eu estou revisando um pouco as minhas entradas em alguns pontos, porque está sendo muito interessante o contexto, acertar a leitura, mas às vezes o tamanho do stop não está legal. Às vezes você está errando uma operação, que foi o caso desse exemplo desse seguidor lá do Instagram. Ele viu o vídeo aqui, foi lá no Instagram, me mandou mensagem, entrar em contato comigo, e ele foi falar exatamente isso, que a leitura estava correta que eu passei, mas o stop que eu coloquei é um stop curto. Cara, se o stop tá curto para você, bacana, você vai entender que o stop curto às vezes vai ser violinado, mas que você precisa entender que o contexto muitas das vezes é bem mais interessante você analisar se vale a pena aumentar esse stop, se vale a pena você minimizar a sua entrada, tá? Realmente, mas fazer 2, 3 entradas, se for o caso. Por isso que volto a bater na mesma tecla. Tudo me é contexto. Se você entender o contexto, você vai justificar a sua entrada ou não em uma operação. Fechou? No mais é isso. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada e próspera pra gente. Vamos fazer história juntos. Te espero do outro lado da tela. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!